voltamos a apresentar um dos melhores canais de literatura, Moon. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque hoje eu vou falar mais uma história aqui de mais um escritor que talvez você não saiba a história dele. Eu estou falando de Aldous Huxley. Eu não sei pronunciar bem, mas vamos começar esse vídeo aí. Aldous nasceu em 26 de julho de 1894. Sua mãe é irmã de Humphrey Howard, uma famosa romancista na época. O Aldous, ele teve que cursar a faculdade, então ele fez medicina, mas ele teve que parar porque ele teve uma doença nos olhos e impediu que ele continuasse a estudar. Então, aquela época que ele teve essa doença nos olhos, aproximadamente quando ele tinha uns 16 anos de idade, ele enfrentou essa doença com muita coragem, mas também muita tristeza por ele ter que parar o curso de medicina e atrapalhar um pouco a juventude dele. Pensa bem, um jovem de 16 anos com uma doença nos olhos que quase o deixou cego, é bem triste. Mas anos depois ele conseguiu se recuperar dessa doença, não ficou cego e se formou na faculdade de Oxford. Oxford, se você não sabe, é um dos melhores lugares para estudar, como Harvard, etc, etc. Enfim, após se curar dessa doença, ele se formou lá e teve o primeiro contato dele com o mundo da literatura. Ele conheceu dois grandes escritores ali, que estavam já criando seus livros, e ele teve o primeiro contato com a literatura e começou a ser influenciado por esses caras, que ajudou muito ele na carreira. Em 1931 ele lança o Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo é um livro muito bom, vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada. Ele lança também, vamos ver as datas aqui, ele escreveu esse livro em apenas 4 meses, então se você pensa que é fácil escrever um livro, não é fácil. Eu escrevo o livro, eu tenho essa mesma base dele, eu escrevo em 4 meses, 6 meses no máximo, e para revisar, etc, dura um pouco mais de tempo, mas para escrever uns 3 meses a 4 meses. E ele escreveu esse livro, que foi um dos primeiros dele, foi muito rápido e foi um grande sucesso também. Ele escreveu outro livro em 1939, ele lançou Também Morre o Cisne, e em 1944 ele lança O Tempo Pode Parar, que lançou em 1948 O Macaco e a Essência. Então em 1948 ele lança O Macaco e a Essência, e ali ele já estava sendo famoso, já estava tendo a sua fama como escritor no país dele. Na mesma época que ele estava desenvolvendo ali, estava começando a carreira dele de literatura, ele conseguiu um emprego na Hollywood como roteirista de alguns filmes, e ele estava ganhando por semana $3.000, que na época era muito, $3.000 por semana. Então ele usou esse dinheiro não só para ele, mas para fazer coisas boas. E que coisas boas existiam na época que ele podia fazer? Naquela época, os judeus estavam sendo perseguidos pelo sistema nazismo, então o sistema idiota que o Hitler criou estava perseguindo os judeus e matando os judeus. Então o Hudix, ele teve a ideia de fazer o quê? Eu vou usar esse dinheiro que eu estou ganhando para poder transportar escritores e artistas judeus para outros países sem que os nazistas percebessem. E foi isso que ele fez. E ele salvou muitas vidas com esse dinheiro que ele ganhou e com essa atitude corajosa que ele teve. Em 1960, ele viveu mais uma fase difícil de sua vida e teve que enfrentar outra doença, dessa vez uma doença mais séria. Eu estou falando do câncer. Ele teve um câncer de laringe e ele teve que enfrentar isso, ficou muito mal, e mesmo mal, mesmo passando muito mal, que o câncer te destrói por dentro e também exteriormente, mesmo assim, ele começou a escrever, ele continuou a escrever e não deixou a literatura de lado e ficou escrevendo, escrevendo, e conseguiu fazer mais um livro que se chama A Ilha. Então, o livro A Ilha, quando você for ler ele, saiba que ele escreveu enquanto ele ainda estava doente. Mesmo desanimado, ele criou forças ali para motivar as pessoas e também escreveu os livros dele, e até para também motivar ele, que estava numa situação muito difícil, que ninguém merece isso. Nos seus últimos dias de vida, sua mulher estava com ele a todo momento, a todo momento. Por causa do câncer de laringe, o escritor ele não conseguiu falar, ele não estava conseguindo falar, ele tinha perdido a voz totalmente, então ele escreveu um bilhete para sua mulher nos últimos dias de vida, pediu para ela injetar nele uma quantidade, não sei qual a quantidade, mas ele pediu para ela injetar nele uma quantidade de LSD, que é uma droga que vocês devem conhecer. E então ela injetou, fez o que ele pediu, e quando ele morreu, algum tempo atrás, depois desses dias assim, quando ele morreu,
ele deixou não só muita saudade, mas deixou um legado tanto para sua família quanto para os seus fãs, quanto na época quanto agora também. Que muitos livros dele continuam entre os mais vendidos e continuam sendo lidos. Eu até vou dar uma lida nos livros dele, eu gostei muito da história dele, espero que vocês também estejam gostando da história dele. Enfim, ele deixou muita saudade para a família dele, principalmente porque ele era um grande homem para a mulher dele, e a mulher dele esteja até o fim com ele, mesmo aquele sofrimento que ele tinha, ela admirava ele só por ele escrever, admirava ele por ele continuar escrevendo mesmo doente, acreditando que poderia se curar como se curou da doença que ele teve aos 16 anos. E a vida é essa, ele ensinou, se você perguntar o que o Hallix nos ensinou, ele ensinou que em vida você deve lutar até o fim, deve lutar pelos seus sonhos e continuar a escrever, continuar a fazer o que você gosta, mesmo você estando doente, mesmo você estando desanimado, mesmo você sendo pobre ou rico, você deve acreditar nos seus sonhos. Em 22 de novembro, ele morre por causa desse câncer em 1963. Então ele morre aos 69 anos e deixa um legado muito importante e deixa muitos prêmios também. Ele foi um dos autores mais premiados. Vou falar a lista aqui dos prêmios dele. Como escritor, ele ganhou o prêmio James Tate Memorial Prize pelo livro Também o Cisne Morre, que foi um grande livro dele. Em 1959, ele ganhou o American Academy of Arts and Letters pelo livro Admirável Mundo Novo, também um bom livro dele, e ele teve muitas outras adaptações cinematográficas para o cinema dos livros dele. Então, se você pesquisar, você vai encontrar filmes, séries envolvidas, adaptadas ou inspiradas nos livros dele. Então procura lá, que é bem interessante você assistir os filmes, as séries e também ler os livros dele, que é bem legal. Vou deixar o link aqui embaixo para você ler alguns livros dele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Deixo como ensinamento a vida de Aldous Huxley, um dos grandes escritores até hoje, os mais vendidos da Amazon também. Tamo junto, até o próximo vídeo. Deixe sua curtida. Aqui é Canal Moon.